Shalom, shalom, nada quebrado e nada faltando. A humanidade passa dias difíceis, são dias de crise, dias de dúvida, mas nós, igreja, nesses dias difíceis, nós não podemos abaixar a guarda, nós não podemos esfriar. Prudência sim, medo não, em nome de Jesus. Olá, glória a Deus. Vamos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para entregar para nós através deste vídeo. O livro de 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, Timóteo escreve a seguinte mensagem. O Espírito, porém, ele está dizendo, o Espírito Santo, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se esfriarão, se desviarão, abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Talvez você me pergunte assim, Pastor Júlio, o senhor acha que Jesus está voltando? O senhor acha que nós estamos vivendo o fim do mundo, os fins, da terra? Eu vou dizer para você a primeira pergunta. Eu creio que Jesus está voltando, sim. Os acontecimentos que a gente vê, as notícias que a gente vê, realmente a volta do nosso Senhor Jesus está breve, com certeza. Mas o dia e a hora ninguém sabe, só Ele. Aleluia. Por isso que nós devemos estar sempre preparados, atentos, para que quando o noivo vier buscar a sua noiva, a sua igreja, ele venha e ele encontre uma igreja, santa, separada para ele. Uma igreja que esteja posicionada, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E quanto ao fim dos tempos, ao fim do mundo, olha, ainda vamos viver muitas coisas boas, muitas notícias boas, mas infelizmente também ainda vamos viver para ver muitas coisas ruins nesse mundo. Infelizmente, eu não creio que é o fim dos tempos, mas eu creio piamente que nós estamos vivendo os princípios das dores, lá de Mateus 24, aonde se você ler o texto todo, você vai ver Jesus falando de rumores de guerra, de filhos contra pais, pais contra filhos, a família travando uma batalha espiritual, uma batalha mesmo física, e isso nós estamos vendo infelizmente. Isso é notório, isso é perceptível hoje no nosso mundo. Mas ainda não é o fim. Mas nós temos que viver como as noivas prudentes de Mateus 25. Porque lá nesse texto fala sobre 10 noivas. 5 tolas, insensatas, imprudentes. Mas fala de 5 que eram sensatas, que elas eram prudentes. E elas estavam esperando a volta do noivo. E você sabe que quando se refere à noiva, está falando igreja. E o noivo desta parábola é o Senhor. E nós como igreja, como a noiva do Senhor, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar com o nosso coração alinhado com a palavra, com o reino e principalmente à espera dele. Aleluia! Vivemos dias de fermento. O fermento é veneno, é pecado, contamina o reino. Quando você vê na Bíblia Sagrada falar sobre fermento, o fermento ele aparece nos textos bíblicos, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. O fermento ele aparece no sentido literal e também no sentido figurado. Mas
na totalidade, a grande maioria, ele está relacionado com o pecado. E hoje nós vemos muito isso, infelizmente, neste mundo tenebroso. O pecado dominando os corações, o medo dominando os corações, e as pessoas com medo, elas acabam fazendo e falando coisas que desagradam o coração de Deus, que fere o próximo que é a sua imagem e semelhança, e acaba pecando contra Deus, trazendo tristeza, trazendo arrependimento. 1 Coríntios 5,6, Gálatas 5,9 fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Muita gente hoje perdendo foco, muita gente hoje perdendo a referência. Como nós lemos lá em 1 Timóteo 4,1, esfriando na fé. Quantas pessoas no meio desta pandemia, ao invés de buscar mais a Deus, procurar se consolidar, se fortificar, decidiram e preferiram se isolar, e aí vira presa fácil para o nosso inimigo. Quanta gente nessa pandemia não desviaram dos caminhos do Senhor, esse caminho maravilhoso, esse caminho poderoso, este caminho que é a verdade e a vida que liberta. Entenda uma coisa, Deus lida com você, meu querido e minha querida, como um tesouro particular, um tesouro único e precioso. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, e adquirido por precioso sangue, pelo precioso sangue de Jesus. Então, Deus, ele lida com você, comigo, como um tesouro precioso. Mas o diabo, ele lida com a gente como um troféu. Porque a intenção dele é roubar, matar e destruir. Ele quer desanimar o teu coração. Ele quer ofuscar a tua fé, o teu foco. Não desanime. No meio dessa dificuldade, no meio desta crise que o mundo inteiro está vivendo, não desanime. Permaneça firme em nome de Jesus. E aí vai se cumprir aquilo que está escrito em Malaquias 3,18. Então vereis a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia. Firme. Permaneça firme. Prudência sim. Medo não. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Jesus, que em nome do Senhor, tu visites, ó Pai, este coração que está ouvindo, assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa, Senhor Deus, dar força, renovar o vigor, renovar a esperança, renovar a fé deste irmão, desta irmã. E em nome de Jesus, nós vamos passar por essa pandemia, nós vamos passar por essa situação, nós vamos passar por toda esta crise, mais fortes, firmes, no nome de Jesus, e tudo vai dar certo na nossa vida. Eu profetizo, eu declaro a vitória no Senhor, na minha vida, na minha família, na vida deste irmão, desta irmã que está ouvindo esta ministração, que está assistindo essa ministração, na família, na casa deles, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Shalom.